Olá, muito boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. O programa Grandes Temas da TV Universitária começa hoje sua temporada 2018. Essa semana é celebrado o Dia Internacional da Mulher, data normalmente associada a homenagens com direito a flores e chocolates. Mas a origem dessa comemoração é, na verdade, associada à luta das mulheres por seus direitos, entre eles o de equidade no mercado de trabalho. Por isso, aproveitando a proximidade do 8 de março, vamos falar sobre o cenário atual do mercado de trabalho para as mulheres e as mudanças estruturais e coletivas que ainda são necessárias para criar um ambiente de oportunidade igualitária entre os gêneros. Contamos para esse debate com a presença de Janaíque Almeida, professora da UFRN Federal do Semiárido e integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, Ana Beatriz Pesgrave, professora do Departamento de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Juliana Teixeira, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Rosa Mello, presidente da Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte, diretora da Confederação das Mulheres do Brasil e integrante do Conselho da Mulher do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está em casa nos assistindo também pode participar do programa através do nosso WhatsApp. Envie sua mensagem para o telefone 99193 6032 e participe. Bom, minhas queridas, essa semana então, dia 8 de março, pelo mundo afora, a gente celebra o Dia Internacional da Mulher, mas é uma ocasião para a gente trazer um tema de interesse da mulher e das mulheres e também dos homens que nos assistem, e decidimos que o tema, a propósito, seria mulheres no mercado de trabalho. E eu queria ouvir um pouquinho, inicialmente, de vocês, como é que está essa situação hoje, se nós temos razões mais para comemorar ou também para comemorar e ainda outras questões que precisam ainda da luta das mulheres. Muito boa noite. Boa noite. A luta das mulheres ela é uma luta constante em todos os diferentes espaços de trabalho que as mulheres estão inseridas, e aí pensando o trabalho não só no âmbito da ocupação formal, mas no trabalho doméstico e outras dimensões do trabalho que não são inclusive reconhecidos como trabalho e que não são remunerados por conta disso. Então, a gente, pelas lutas das mulheres, pelo processo de inserção na sociedade, teve algumas conquistas em relação a condições de trabalho, a direitos básicos, como o direito à licença maternidade, como o direito a diversas outras licenças, junto com as lutas da classe trabalhadora, mas a gente ainda tem muito que avançar. E o que a gente vai dialogar hoje é exatamente sobre essa desigualdade que ainda persiste no mundo do trabalho, no âmbito salarial, no âmbito da precarização do trabalho e de outras diversas formas também de sobrecarga de trabalho das mulheres. Perfeito, Janaíque. Corrigindo, você é professora da Universidade Federal Rural do Semiárido, isso. E integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras. Ana, então é isso, a gente tem motivos para comemorar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também, mas algumas questões que a gente precisa ainda considerar com cuidado, nessa relação. Com certeza, a gente tem muito ainda o que avançar, em especial no Brasil. Se a gente for pegar em termos de dados, a gente tem realmente que as mulheres estão numa situação de muita precariedade ainda, no mercado de trabalho. Se você for pensar nas grandes empresas, foi feita uma pesquisa com as mais de 300 empresas que têm ações na BMF, e se constatou que apenas 8% dos conselhos são formados por mulheres. Então, a gente tem aí uma desigualdade de 92% para 8%, sendo que na nossa sociedade a gente tem quase que um equilíbrio, entre as mulheres. Basta ver o Congresso Nacional, qual é a representatividade feminina no Congresso Nacional. Se a gente for ver nos nossos órgãos de classe, eu falo pela OAB, a OAB, se você for ver o Conselho Federal, ele é todo formado por homens, sendo que
pelo menos metade da classe dos advogados é formada por mulheres. Você pode ver nos tribunais federais, o STF, né, que todo mundo tem ouvido falar, que passa na TV sempre, são 11 membros, sendo que somente 2 são mulheres. Então, a gente tem muita coisa ainda para galgar, né? E se a gente for pensar em termos de estrutura da sociedade, realmente a situação fica um pouco complicada para a mulher. Perfeito. Juliana Teixeira, professora do Departamento de História, não é? Qual é a sua consideração inicial sobre o tema do programa de hoje? A Beatriz chamou a atenção para a importância da gente considerar essa desigualdade como uma questão estrutural. Há uma tendência, quando se fala sobre mulher e mercado de trabalho, de localizar isso temporalmente para depois da Segunda Guerra Mundial, pensando que é a partir desse momento que as mulheres estão se inserindo no mercado de trabalho, mas as mulheres efetivamente estão no mercado de trabalho muito antes. Se a gente pensar em termos do Rio Grande do Norte, a participação das mulheres na economia ativa ela é concomitante ao processo de conquista imposto pelos colonizadores. Então, as mulheres indígenas, as mulheres escravizadas, elas sempre sempre desempenharam um papel importante no desenvolvimento da economia. E desde esse período, a gente já percebe a estruturação de uma desigualdade de gênero e de uma precarização do trabalho realizado pelas mulheres. Perfeito. Então, mais uma vez, necessário considerar algumas questões para avanço ainda, né, atualmente no Brasil. E temos, por fim, a Rosa Mello, que é presidente da Federação das Mulheres do Rio Grande do Norte, diretora da Confederação das Mulheres do Brasil e integrante do Conselho da Mulher do Rio Grande do Norte. Rosa, no Estado, vocês têm algum estudo comparativo? Quer dizer, essa situação regionalmente, ela apresenta alguns particulares, digamos? Eu diria que, considerando até a pergunta inicial aí para as colegas, na verdade, para o movimento e para as mulheres que integram a luta, né, que são muitas, nos preocupa muito. A nossa comemoração é sempre uma comemoração com lutas. Hoje, no momento, considero que há muitos riscos com relação à presença e à qualidade da mulher no mercado de trabalho. Na região, inclusive, a gente se deparou recentemente com a realidade das facções, das confecções, da indústria e da vestimenta, do vestuário, enfim, que é um fato recente que nos preocupa, né? Onde a mulher tem uma presença muito forte na indústria têxtil e de confecções, e a gente viu que essa foi bastante precarizado, né, aí, com relação à presença das mulheres nesse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que chama atenção, que é marcante aqui no Estado. Então, eu acho que temos muito que comemorar e temos muitos riscos que faz com que nós, mulheres, tenhamos que ir para a rua, como faremos agora no 8 de março. É um 8 de março de luta, frente aos riscos que, inclusive, tem piorado a situação da mulher com a atual reforma trabalhista, né? E analiso muito mais, né, o público feminino no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma. Janaíque, uma pesquisa do IBGE, cobrindo o período de 2009 a 2013, indica um aumento da presença feminina no mercado formal de trabalho, um aumento naquela ocasião, quer dizer, até 2013, de 43%. Em 2016, isso passa para 44%. De fato, isso é um avanço, né? Assim, podemos entender isso como um sinal, né, de alguma questão sociológica, de um esforço da mulher, né, evidentemente, por ocupar espaço no mercado de trabalho, no mercado formal de trabalho, né? Quer dizer, há um processo que é um processo de conquista, né, desse mercado de trabalho.
Você tem outros dados? Ou... Sim, me permita me subsidiar. Faça, Sim, por favor. Temos dados da OIT de 2015, por exemplo, que fala que a taxa de desemprego das mulheres se elevou em 8,2% em comparação à taxa de 5,9% para homens. Então, apesar dessa inserção, essa inserção tanto é diferenciada nos empregos mais precarizados, quanto em ocupações que são de menor remuneração do que os homens. Então, tem essas duas situações, que mesmo quando as mulheres se inserem no mercado de trabalho, essa inserção no mercado de trabalho, mesmo no mercado de trabalho formal, elas são em condições mais precárias que os homens. Tem a própria pesquisa nacional de amostra por domicílios em 2014, ela apontava que e isso tem uma diferença também em relação à raça. As mulheres negras são as que estão inseridas em condições mais precárias de trabalho. A gente tem dados da PNAD 2014 que 39,8% das mulheres negras ocupadas estão inseridas em relações precárias de trabalho, seguidas por homens negros, 31,6%, e mulheres brancas, 26,9%, e só depois homens brancos com 20,6%. Então, apesar de ter um avanço de inserção no espaço do mercado de trabalho formal, mas ainda são em ocupações que são menos remuneradas, salários diferenciados em relação aos homens, e em condições de trabalho mais precárias, com sobrecarga de trabalhos maiores. Esses são os dados que as organizações, a própria OIT, o Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina, ele traz alguns elementos nesse sentido, que é contraditório. A gente tem e comemora o avanço da inserção nesse espaço de trabalho formal, mas ele não deixa, mesmo no espaço de trabalho formal, de ser acompanhado dessas situações de desigualdade estrutural que faz parte dessa sociedade que a gente vive. Perfeito, Janaíca. Ana, você vê que a Janaíca trouxe uma radiografia muito mais real, né? Parece que ela descortina o discurso oficial, digamos assim, porque o IBGE ele traz dados, mas parece que realmente é muito mais superficial, né? Porque não dá acesso a uma compreensão real do mercado de trabalho, né? Tem todas essas questões que você detalhou. Você poderia comentar, Ana, alguma coisa a respeito? Além dos dados, na verdade, não representarem a realidade, eles dizem muito pouco sobre as dificuldades que a mulher tem, mesmo quando ela está inserida no ambiente de trabalho. Então, você veja, vou dar um exemplo muito banal, né? Aqui da UFRN mesmo, eu sou professora do curso de Direito, entrei por concurso, então não tem como a gente falar que o acesso é diferenciado, o acesso é o mesmo. Mas eu viajo muito a trabalho, né? Então, todo mundo, quando me vê, eu tenho 3 filhos, que estão me assistindo agora, e todo mundo me pergunta, mas com quem ficaram as crianças? Como se a responsabilidade sobre eles fosse minha. Mas é claro, estão com o pai. O pai também é professor da UFRN, ele também viaja muito a trabalho, mas ele nunca ouviu esse tipo de pergunta. Então, além desses dados, além da gente ter uma difícil inserção no mercado de trabalho, além da gente ter uma carga maior quando se insere no mercado de trabalho, muitas vezes a carga de trabalho é maior, a remuneração é menor, dificilmente a gente chega nos cargos de chefia, ainda tem essa pressão social sobre a mulher e a família. A responsabilidade da família é da mulher, nunca é do homem. Então, o homem pode trabalhar o dia inteiro sem problema nenhum. A mulher, quando trabalha o dia inteiro, a pressão social sobre ela é muito grande. Então, esses dados, eles não só mascaram a realidade do trabalho, como eles mascaram a realidade da mulher, que sofre muito mais pressão da sociedade quando ela está no mercado de trabalho do que o homem. É uma espécie de verniz, né, que faz desaparecer essas questões ideológicas e culturais que são históricas, né? Exatamente. Enquanto a gente estava falando, é um problema estrutural, né? Precisamos mudar a nossa própria forma de encarar a sociedade. Se for ver, em alguns lugares, às vezes eu participo de bancas de mestrado e se tem uma coisa que me incomoda quando eu chego numa banca, eu falo, nossa, hoje nossa banca está mais bonita. Como se, né, se eu tivesse ido para embelezar a banca. Né? Nossa função não é embelezar lugar algum, né? Homenagem do Dia das Mulheres é uma rosa. A minha parte eu prefiro em igualdade, eu prefiro em representatividade. É melhor.
É melhor para todo mundo, né? Melhor para Até todo pros mundo. homens. É uma melhoria social. Claro, com certeza. Né? Então, eu acho que o problema é muito mais embaixo. Os dados, eles demonstram aquilo que é indubitável. Mas há muito mais do que os dados. Ana, tem uma questão de um telespectador, Lorena Risse, de Parnamirim, ela pergunta o seguinte: o que pode ser feito pelo Estado e pela sociedade para ampliar a inserção justa e bem remunerada da mulher no mercado de trabalho? Você começa, Juliana. Eu acho que primeiro é preciso que haja um reconhecimento dessa desigualdade. Acho que a palavra de ordem do programa vai ser desigualdade estrutural. Como a gente tem colocado, isso não aparece somente nos dados econômicos, isso aparece também nos dados sociais e isso também aparece numa dimensão cultural. Então, apesar de se falar sobre desigualdade, às vezes se tem a impressão de que essa é uma questão nova. Mas ela não é nova. Acho que nova está sendo a atenção que está sendo dada para essa questão. Ela está aparecendo nas mídias de uma maneira que não aparecia antes. Ela tem uma visibilidade que não tinha antes. Nós temos figuras públicas tratando desse tema, coisa que não acontecia antes. Então, entre haver um reconhecimento na lei e isso mudar efetivamente a cultura, é um passo muito grande. Então, precisamos de debate, políticas públicas, precisamos ocupar espaços para que haja modificação nessa cultura, nessa mentalidade. Essa ideia consagrada de que a mulher, a ela é reservado o espaço privado da casa, o ambiente doméstico, enquanto o homem dominaria o espaço público. Nossa, isso é muito antigo, isso foi... Nós tivemos a sociedade patriarcal, a sociedade burguesa de uma outra maneira recolocou esses parâmetros e isso foi disseminado com tanta eficiência que já faz parte do senso comum e as pessoas não problematizam essa questão. Então é importante ter muito debate, muita política pública para que não só haja uma mudança na lei, mas que também haja uma mudança nesse senso comum, porque se não houver mudança, eu penso, no campo das ideias, da cultura, as pessoas não vão mudar o seu comportamento. E na verdade, Juliana, essa visão arcaica que ainda persiste, né, teima em persistir, ela na verdade não corresponde à realidade. Né? Ela é uma espécie de camada ideológica, né, que fica mantendo um estado de coisas que não existe mais. Ela não corresponde ao que deveria ser. Né? As diferenças que existem entre homem e mulher, as diferenças biológicas que existem entre homem e mulher, não justificam essa segregação da mulher para o espaço doméstico. Porque a realidade é que ela é segregada. Sim. Essa é a realidade. Né? Então, historicamente, tem uma decisão, até compartilhei nos grupos de movimento feminino que eu participo, teve uma decisão da Suprema Corte Americana de 1872, em que se permitiu aos tribunais que proibissem a participação de mulheres nos tribunais, porque as mulheres não foram dotadas de equipamentos necessários para esse tipo de trabalho. Então veja que era a Suprema Corte Americana que a gente sempre olha, né? Uma coisa assim absurda, isso em 1872. Historicamente, é muito pouco. Isso é um discurso legal e é também um discurso para o século XIX científico, porque nós também temos os médicos e cientistas dizendo que a mulher é um ser menos inteligente que os homens. Então, nós temos em vários planos um discurso que reafirma essa submissão da mulher. Exatamente. Rosa, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Queria convidar os nossos telespectadores a permanecer conectado ao programa. A gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouco voltamos para continuar o debate sobre a mulher no mercado de trabalho. Até daqui a pouco.